Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia às nossas palestrantes, queridas professora Gina, professora Mágios, né? Pessoas que a gente conhece que têm uma militância muito forte nesse tema, principalmente, e já tivemos oportunidade de ouvi-las em outros eventos promovidos pelo Tribunal de Justiça, e é sempre uma alegria revê-las. Esse ciclo de webinários, ele tem como propósito, como a Rita nos informou, comemorar, festejar, celebrar o 14º ano da Lei Maria da Penha, uma lei que introduziu várias mudanças na proteção à mulher. E os temas foram escolhidos, poderia dizer assim, a dedo, né? São temas muito relevantes, temas muito atuais, bem contextualizados com a situação de violência que o país enfrenta na área das questões de gênero, na área das questões que dizem respeito àquela cultura machista. Os próximos eventos serão sempre sexta-feira, nesse mesmo horário. É importante que a pessoa faça a inscrição, né? Nós teremos aí políticas públicas de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, avaliação e gestão do risco de violência perpetrada pelo parceiro íntimo, atendimento não revitimizador, desigualdades de gênero e prevenção à violência contra as meninas. Desejo que todos tenham aí uma boa participação, que saiam todos abrilhantados com as palestras que nós ouviremos. Agradeço a presença de todos, especialmente das nossas palestrantes. Muito obrigado. Vamos passar a palavra para a palestrante, né? Olá, bom dia. Eu não estou me vendo, meu nome é Marjorie Chaves, né? Eu sou pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UNB, também sou coordenadora do Observatório de Saúde da População Negra, já tenho uma familiaridade com os temas que a gente vai dialogar aqui hoje, né? E fico muito agradecida por essa parceria, né, com o Tribunal de Justiça, não é a primeira, a gente já tem aí uma longa caminhada juntos, né? E é importante que né, 14 anos de Lei Maria da Penha, a gente possa fazer um balanço sobre as políticas que têm se desdobrado a partir da lei até aqui, né? Inclusive para que a gente possa buscar soluções cada vez melhores para melhorá-la, né? Para melhorar esse atendimento. E eu digo isso porque a gente hoje encontra uma situação muito específica, né? Não só por conta do contexto da pandemia, eu acho que o contexto da pandemia ela acirra um pouco as desigualdades e principalmente questão da violência, e eu vou falar um pouco sobre isso. Então, a ideia é que a gente possa discutir Sai essas de tudo, né? questões contemporâneas e que a gente também possa buscar soluções, né? Principalmente as pessoas que estão aí dentro desse sistema de proteção, né, que trabalham diretamente com essas mulheres, e também as pessoas estudiosas e ativistas que estão também na linha de frente sobre a questão da violência. E é interessante, então, eu já vou colocar aqui minha apresentação, só um momento, para a gente iniciar, então, esse diálogo. O tempo é muito curto, né, com relação a, a tantas coisas que a gente poderia dialogar, então a ideia dessa apresentação é que a gente possa ter uma organização, né, dessa fala, dessa explanação, e que a gente consiga sair daqui com uma ideia mais ou menos amadurecida, ou pelo menos o início de um diálogo, né? O nosso público é bastante variado, né? A gente tem pessoas que são servidoras públicas, gestoras, temos estudantes, professores também. Então, eu vou tentar não ser tão, embora eu traga alguns conceitos muito importantes, mas eu vou tentar não fazer uma linguagem tão acadêmica para a gente poder nivelar esse conhecimento, né? Eu costumo dizer, na minha experiência de professora, de docente de ensino superior, que a gente estabelece uma comunidade de aprendizado. Infelizmente, nessas circunstâncias, né, a distância, a gente não tem como ter aquele calor humano presencial que a gente costuma ter, né, nas aulas e nos cursos presenciais.
Mas também, eu acho que a vantagem é a gente poder ter um público maior participando, variado e que não seja localizado em uma região, né. Então aqui a gente tem participantes, de vários lugares, isso é muito relevante. Então, como eu iniciei o diálogo, a pandemia ela revelou, né, esse momento de tantas mudanças na nossa própria forma de se relacionar, acabou, trazendo à tona algumas desigualdades que já existem na nossa sociedade, né, mas elas ficaram, muito mais evidenciadas nesse momento. Não é uma novidade, eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso, até para a gente poder fazer uma crítica a algumas políticas públicas, essas direcionadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres, no sentido que em outros momentos de epidemias, como Zika, como Ebola, as políticas públicas elas não tiveram, no fim, uma elas não foram voltadas para uma perspectiva de gênero e de raça, e isso prejudica a eficiência dessas políticas, né, para todas as mulheres. Então é sobre isso que a gente vai falar de forma geral, mas, eu trouxe aqui algumas questões, principalmente voltadas às mulheres negras, né, considerando alguns números também que a gente vai acompanhar, para a gente entender o quanto que é importante a gente falar na perspectiva de gênero, mas também trazer as suas interseccionalidades, né, como que alguns, marcadores são fundamentais para a gente pensar a proteção das mulheres numa sociedade, como a nossa. E aí, só para a gente iniciar o nosso diálogo sobre violência, é importante a gente saber de que violência nós estamos falando, né? Violência, ela faz parte da sociedade, infelizmente, como um componente estruturante. Então, a gente vai encontrar a violência aí em praticamente todas as sociedades, em toda a história da humanidade. E aí temos várias maneiras de lidar com ela e várias maneiras de interpretá-la. Em algumas situações em que é violência, que a gente considera como violência, que no Brasil ela pode não ser uma violência em determinada sociedade. E eu acho que nesse momento contemporâneo que a gente discute direitos humanos e que a gente já tem amadurecido aí, inclusive, relações de Estado com relação à questão da violência, é importante que a gente entenda, compreenda, essas tessituras, né, como é que a violência se manifesta. Aqui, obviamente, que a gente está voltada especificamente para a questão da violência contra as mulheres e a gente vai entender um pouquinho como é que essa violência funciona. Ou seja, a violência de gênero, né, que é o título desse webinário, e a violência contra as mulheres e a violência doméstica não são a mesma coisa, embora pareçam, né. A gente, infelizmente, tem uma ideia como se elas fossem autoexplicativas, e elas muitas vezes se confundem na nossa forma de interpretá-las. Então a ideia é que a gente possa ter aí uma noção de como funcionam essas situações distintas, né. Quando a gente fala de violência de gênero, que é uma violência, voltada inclusive para a questão da identidade de gênero inclusive, a gente não está falando só de mulheres, né, o gênero, ele se refere à forma como a gente enquanto sujeito se vê. Então a gente não está falando só de mulheres. Quando eu falo, por exemplo, de juventude negra, uma juventude que está sendo morta por homicídio, quando a gente fala na forma como os homens são mortos pela violência, a gente também está falando de violência de gênero. Quando a gente fala de violência contra as mulheres, a gente está falando de uma violência específica para esse grupo que se identifica e é identificado enquanto mulheres, né, na nossa sociedade, uma sociedade que ainda tem uma discussão sobre essa identidade de gênero, que precisa ser amadurecida, mas é só para a gente entender que é muito mais amplo, né? Quando a gente fala de violência, a gente fala uma violência que está em todos os espaços. A gente está falando de uma violência que se manifesta na rua, que se manifesta no espaço escolar, que se manifesta na universidade, que se manifesta no nosso local de trabalho, porque a violência, a gente costuma fazer uma relação da violência em relação à violência física, né, que é a mais óbvia, aquilo que a gente vê e que a gente sente. Mas a violência, ela tem os seus desdobramentos em outras violências que a gente não vai adentrar a todas elas aqui, a gente não vai discuti-las, mas a gente precisa entender, por exemplo, o quanto que a violência simbólica,
ela é prejudicial para a vida das pessoas e para a vida das mulheres. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E no fim, a violência doméstica, que é essa violência que acontece no espaço do lar, é essa violência que acontece no local em que mais as mulheres deveriam se sentir protegidas. Então, existe uma nuance na forma como a gente interpreta essa violência, embora elas estejam imbricadas, né? Elas não se refutam entre si, mas são coisas diferentes que a gente precisa ter essa noção, inclusive, para poder pensar a linguagem jurídica, para a gente poder pensar a política pública e para a gente pensar também as discussões e as formas de enfrentamento. Então, tanto lei, hoje eu consigo ter essa percepção mais amadurecida, né? Então, tanto a lei de Maria da Penha quanto a lei de feminicídio, elas associam muito a violência contra as mulheres com a violência doméstica. Então, é só para a gente ter uma ideia de que, de fato, essa é uma violência que tem sido mais combatida e que tem sido falada em termos de política pública, né? O Estado ele fala mais e dialoga mais com a violência doméstica, mas que a gente tem aí diversas formas de violência contra as mulheres que se manifestam para além do ambiente do lar, da casa, né? Esse ambiente intrafamiliar. Então, continuando a dialogar sobre violência e nessa perspectiva de gênero, eu não vou entrar numa discussão mais ampla também do termo gênero, porque a gente não tem tempo, né? A gente tem muito diálogo a ser feito, mas o termo gênero, ele é suprimido, né, da definição legal de feminicídio e substituído pelo termo razões da condição do sexo feminino, que é um termo muito complexo, inclusive muito contraditório. Por que eu trago isso para vocês? É só para a gente entender que a própria legislação ela tem uma historicidade, ela tem um momento que ela foi feita, ela tem um momento em que foi feito aquele debate, aquela discussão. Então, obviamente que algumas questões elas não ficaram amadurecidas o suficiente para virem em forma da lei, em forma de na própria letra, né, da lei. Então, às vezes, há uma dificuldade de interpretação nesse sentido. O que é gênero? O que é violência contra as mulheres? O que é violência doméstica? Por que gênero foi substituído por razões da condição do sexo feminino? Que é um tanto complicado, porque quando a gente fala condição do sexo feminino, além de ele ser difícil de entender, ele também tem uma perspectiva muito voltada para o corpo biológico. E a gente sabe que essa orientação de gênero ela é muito mais ampla e muito mais além do que a interpretação desse corpo biológico. Então, o que consideramos como violência em nossa sociedade, né? Então, só para a gente pensar um pouco, violência, a gente tem diversas manifestações, né? A própria discussão da Lei Maria da Penha fala dessas diferentes formas de violência, principalmente essa violência que atinge as mulheres, né? A gente tem a violência patrimonial, a gente tem a violência sexual, então a gente tem várias formas de manifestação dessa violência. Então, a violência, ela não trata apenas dessa mais dura, né? Essa que é relativa àquilo que a gente pode mensurar a partir dessa violência propriamente dita, né? Como ela se manifesta. Mas também dessa violência simbólica, que ela é sentida pelas pessoas que sofrem a violência. É aquilo que nem sempre quem está de fora consegue medir. Então, por isso que trata-se de uma grande complexidade quando a gente fala de violência, e principalmente dessa violência que atinge as mulheres. E aí vem outra questão também. As mulheres são afetadas pela violência da mesma forma? A princípio, quando a gente percebe legislação e quando a gente percebe o contorno e o desenho das políticas públicas, a gente vai achar que sim, que existe um conjunto, né, uma classe de mulheres que sofrem violência e essa violência precisa ser combatida, né, precisa ser pensada. E eu acredito que isso é importante a gente ter políticas universais, elas são fundamentais, né, até para o desenvolvimento de uma sociedade justa e livre da violência. Porém, é importante a gente considerar que as mulheres elas vivenciam esta violência e elas respondem a essa violência de formas diferentes. Isso significa que mulheres, por exemplo, brancas e de classe média, elas vão ter uma condição diferente de resposta para essa violência e uma forma diferente de serem afetadas por essa violência que uma mulher negra, de favela,
que vive em condições de precariedade, que é mãe solo. Então, é só para a gente entender o quanto que é importante a gente considerar as várias formas de ser mulher e as experiências diferentes de ser mulher. A gente vai falar sobre isso no decorrer da nossa apresentação. Eu vou tentar não ser tão mecânica nessa fala, é só mais uma forma de organização, né? Para que a gente possa ter essa compreensão, inclusive, peço que vocês possam começar a elaborar já suas questões ou comentários e colocarem no chat, tá? Porque elas vão ser respondidas também. Então, não tem problema se passar alguma coisa que vocês não entenderam muito bem, é só colocar lá no nosso chat. Bom, então a violência ela afeta todas as mulheres, isso a gente já sabe, né? Tanto que é um problema de Estado, né? A violência contra as mulheres é algo que já há alguns anos, né, existem alguns acordos legais internacionais, né, existem inclusive discussões a partir dos conselhos das mulheres, né, o quanto que a sociedade civil ela tem sido importante na discussão de políticas específicas voltadas ao combate da violência contra as mulheres. Por que eu estou falando exatamente de violência contra as mulheres, né? Embora a nossa apresentação seja, o nome, né, do nosso webinar seja violência de gênero, a violência de gênero é muito mais ampla, então eu não vou falar, por exemplo, dessa violência que acomete mulheres LGBTs, não vou falar de forma específica, tá? Então, é importante que a gente tenha noção que essa fala é uma fala bastante geral sobre legislação, sobre políticas e sobre gênero, né? De forma que em outra oportunidade a gente pode ter outros desdobramentos. Então, quando a gente fala dessa violência, ela afeta todas as mulheres negras, brancas, né, amarelas, asiáticas e as indígenas e as trans. Então, todas as mulheres, né, em suas diferentes experiências de ser mulher, elas vão vivenciar uma forma de violência. Inclusive, essa que é uma das maiores preocupações de quem trabalha com o tema, né, tanto na ponta, no atendimento com pesquisadoras que têm se debruçado para entender como que essa violência ela se conforma na nossa sociedade e como que ela é tão difícil de ser superada, é justamente o fato da gente entender a violência como algo com marcadores específicos. Eu vou falar sobre isso mais para frente, principalmente porque eu vou me ater ao racismo como vetor de violência, né? Mas é interessante quando a gente olha os números, a gente percebe essa desigualdade. A gente vai perceber, por exemplo, que nos últimos anos a violência doméstica ela tem diminuído, inclusive por conta desses instrumentos importantes, ela tem diminuído para as mulheres brancas e ela tem aumentado consideravelmente para as mulheres negras. Então, a gente precisa entender em que circunstâncias essas políticas, esses instrumentos, eles não estão atingindo as mulheres da mesma forma. Então, eu acho que essa é a problemática que a gente tem para discutir e que vai pautar a nossa perspectiva de futuro para a Lei Maria da Penha. Bom, a violência contra as mulheres ela pode iniciar-se na infância, né? Eu acho que isso também não é novidade para ninguém. Quando a gente fala dessa violência que acontece dentro de casa, dentro do ambiente do lar, dentro desse ambiente que deveria ser protetor, ele começa na mais tenra idade e começa na infância, né? Então a violência contra as mulheres ela não é algo que aparece só na adolescência, na vida adulta, ela começa muito cedo, o que é bastante problemático também. Ela constitui uma das maiores violações de direitos humanos das mulheres no mundo, né? Então, e que tem uma proporção muito maior, não só em termos de homicídio, de feminicídio, não só em termos dessa violência física propriamente dita, mas ela vai ter repercussões também na forma de garantias de direitos com relação a esse direito à vida, ao direito à saúde, uma saúde integral, né, e a sua integridade física. Ela atinge as mulheres também na forma de serem tolhidos seu direito a um patrimônio, o seu direito à moradia. Então, na verdade, a violência ela atinge as mulheres de uma forma muito ampla. E ela não vem só de parceiros, né, que vivem na mesma casa, que compartilham o lar. Ela também é perpetrada por outras pessoas e por outros homens na rua, no ambiente de trabalho, no atendimento, no serviço público. Então, a gente tem vários momentos em que as mulheres vivenciam situações de violência e que muitas vezes elas não são percebidas como uma situação de violência.
Bom, uma questão também muito importante é que a violência, né, eu acho que eu já até mencionei, ela afeta as mulheres de todas as classes, né, mas certamente existe aí um contorno com relação às respostas que as mulheres conseguem dar a esta violência e principalmente a forma como essa violência as atinge a partir desse lugar também de classe, né. A gente entende que mulheres que vivem em situações vulneráveis, mulheres pobres, mulheres em situação de rua, elas têm maiores barreiras para sair da situação de violência. Então significa que, quanto menos condições, né, de se manter, de manutenção da sua própria vida, as mulheres têm, maior é a forma, mais dura é a forma como essa violência vai atingi-las. Então esse é um aspecto também importante a ser considerado. Por isso que a gente diz que a violência contra as mulheres não atinge as mulheres da mesma forma. A situação de violência, ela causa sofrimento individual e coletivo. Isso é importante também a gente dizer, né, porque muitas vezes, a violência ela tem sido, principalmente a violência doméstica, né, essa que acontece no ambiente do lar, ela é tida como uma violência, que é um problema de família, que é um problema individual, uma situação específica. E só o fato da gente estar discutindo a violência aqui hoje, a gente entende que não, a violência contra as mulheres, o sexismo, a misoginia, ela não funciona somente de uma forma individual, não é uma relação individual entre sujeitos. A gente está falando de um problema que é da sociedade. Então é por isso que a gente considera que a violência ela causa um sofrimento coletivo também. Nós, enquanto grupo de mulheres, precisamos lançar mão de estratégias de sobrevivência com relação a essa violência, que demanda obviamente, políticas de Estado, demanda respostas da sociedade e demanda também a nossa própria atitude, né, nosso próprio ativismo com relação à denúncia dessa violência, né? E principalmente a discussões entre mulheres sobre quais são, de fato, as melhores soluções para essa questão, né. A gente hoje entende que a escuta de todas as mulheres ela é importante, e uma escuta que seja de fato democrática. É importante a gente ver o que uma mulher de favela ela tem a dizer com relação à violência, é importante a gente escutar e entender como que, essa violência, né, essa violência doméstica, ela funciona dentro de uma comunidade quilombola e como é difícil dar respostas naquela situação que tem uma organização própria, né, aquele grupo que tem a sua própria forma de relação social, mulheres indígenas também, né, como que em sua cultura essa violência ela é interpretada. Então eu acho que hoje o que faz a perspectiva das políticas de combate à violência avançarem é a gente ter uma escuta maior dessas mulheres e dessas suas diversas experiências, como as mulheres lésbicas também vivenciam dentro dos seus lares essa violência. Então são várias formas de vivência dessa violência que precisam ser escutadas para que a gente encontre de fato soluções. A violência, então, ela é estruturante das relações humanas e institucionais, né, como eu já falei, ela faz parte da sociedade de uma forma que não deveria, então a gente precisa buscar instrumentos para combatê-lo. E quando eu falo instrumentos, eu não estou falando só numa perspectiva punitivista, tá? Eu estou falando também numa perspectiva de educacional. Como que a gente, por meio da educação, eu acho que é uma perspectiva que a professora Gina vai trazer com muita propriedade, como que a educação também ela é um importante, talvez um dos mais importantes componentes para a gente mudar essa cultura de violência, né? E aí, eu vou discutir com vocês também um conceito muito importante para a gente entender como essa violência atinge as mulheres de diferentes formas, que é o conceito de interseccionalidade. Acredito que algumas de vocês já devem conhecer, acredito que outras nem tanto, mas a gente não vai ter como aprofundar nessa discussão, mas eu queria só falar o quanto que essa perspectiva é importante. A interseccionalidade é um conceito ou uma ferramenta analítica muito importante, desenvolvido por pensadoras negras, né, por mulheres negras, para pensar a sua própria realidade. Hoje, a interseccionalidade ela vem sendo tomada também
em diversas discussões, principalmente no campo das ciências humanas, né, como um conceito específico de análise social, então serve muito para pesquisa, mas a interseccionalidade, antes de mais nada, ela é um instrumento também da nossa prática. Então, grupos de mulheres negras, várias organizações de mulheres negras já praticam a interseccionalidade, inclusive muito antes da gente ter esse nome, da gente ter uma denominação. Isso significa que as mulheres negras, em suas diferentes organizações no Brasil e na diáspora, né, que a gente chama essa experiência de mulheres negras por todas as Américas, elas foram as primeiras a chamar a atenção para o fato das mulheres não serem um bloco monolítico, da própria categoria mulheres precisar ser discutida no sentido de abarcar a experiência de todas as mulheres. Então, ele é um conceito muito importante, ele não é novo, ele é contemporâneo, mas ele não é tão novo quanto parece. Né? Eu vou falar um pouquinho para vocês de como que a gente pode tratá-lo em termos de política pública. E como que a gente pode dialogar em termos de interseccionalidade com a Lei Maria da Penha, por exemplo. Bom, então, ao pensar o uso do conceito de interseccionalidade, a jurista Kimberly Crenshaw, né, a Kimberly Crenshaw, ela é uma ativista de direitos humanos, né, ela dá aula de direitos humanos, então ela tem toda essa perspectiva no debate de gênero e raça na perspectiva dos direitos humanos. E ela chama, então, a atenção para o princípio da igualdade de gênero e para o princípio da igualdade de raça. E ela traz isso para discussões muito importantes. A primeira vez, inclusive, que se tem noção desse conceito em âmbito mundial, no que a gente chama de Conferência de Durban, né? Uma conferência muito importante contra o racismo, xenofobia e outras formas de discriminação correlatas. Ela aconteceu em 2001, em Durban, na África do Sul. E foi um marco importantíssimo em termos de direitos humanos, porque não só porque aparece o termo interseccionalidade em âmbito mundial pela primeira vez, mas foi a partir da Conferência de Durban em que o Brasil, inclusive, teve vários representantes da sociedade civil, de organizações de movimentos negros e organizações negras, ele se comprometeu a criar políticas, instrumentos no combate à discriminação racial. Então, foi um importante instrumento legal, um importante compromisso do Estado brasileiro de reconhecimento do racismo como problema nacional, e foi a partir, então, dessa conferência, que inclusive teve um documento produzido pela própria Kimberly Crenshaw. Então, a interseccionalidade ele tem sido um termo cada vez mais utilizado em vários campos de pesquisa, como eu falei para vocês, mas ele também é um importante instrumento para a gente pensar nossas práticas. Ele foi elaborado por ela em 91. Na verdade, a gente sempre traz o nome da Crenshaw porque ela teve esse trabalho de compilar informações e de dar um nome a ele, né? Mas a interseccionalidade ela já é uma prática da própria organização de mulheres negras há muito tempo, tá? Então, mas ele aparece então como um termo já em 91. E aqui só para a gente ter uma ideia de como funciona o desenho da interseccionalidade. A interseccionalidade, então, é essa junção de diferentes marcadores para a gente pensar a complexidade, então, dos sujeitos. Então, a gente está vendo ali identidade racial, identidade de gênero, né, a própria sexualidade, nacionalidade. Então, assim, existem várias condições, né, não só essas aqui, só é uma demonstração, de como que esses diferentes marcadores eles se encontram e como ele torna então a experiência de vida das mulheres extremamente complexa e diferenciada. Posso passar? E aqui só para a gente pensar então e voltar ao nosso assunto inicial, que é essa violência doméstica na pandemia. Essa pesquisa é recente, né? A gente vai ver ali a data de 6 de agosto, é uma pesquisa da Gênero e Número. Vocês podem até procurar, entrar no site do Gênero e Número, lá tem bastante estudos e pesquisas com relação à situação das mulheres no Brasil e no mundo. E é isso, a Lei Maria da Penha ela vai completar, né, está completando 14 anos em meio ao crescimento da violência doméstica na pandemia. Então, não que ela não estivesse acontecendo antes, né? A gente vai perceber ali com os números que há, de fato, um crescimento dessa violência doméstica,
À medida em que a gente tem instrumentos legais de combate, então a gente vê que é um desafio muito complexo. Ao mesmo tempo, a situação de pandemia fez com que, no mundo inteiro, não só no Brasil, né, a gente está falando da nossa experiência, mas a gente vai ver que a situação de pandemia foi desastrosa, tem sido desastrosa para as mulheres em vários aspectos. Eu vou falar rapidamente desses aspectos, porque a gente fala de violência doméstica especificamente, né, de homens mais tempo em casa, situação de pobreza, desemprego, né, que afeta ali o cotidiano familiar e que faz com que essa violência ela seja exacerbada. A gente fala também de outras perdas que as mulheres tiveram, né, no em meio à pandemia. Primeiro, relacionado ao número de ao seu ao nível de trabalho doméstico que as mulheres passaram a realizar, a mais nesse contexto de pandemia, né, mais tempo em casa, crianças em casa, sem creche, sem escola, toda a família dentro de casa, então tem que dividir o seu tempo com o trabalho remoto e também com os afazeres domésticos. Isso traz um peso muito grande para as mulheres, então houve um aumento da carga de trabalho das mulheres. Houve também uma maior responsabilização no trabalho de cuidado, ou seja, existem pesquisas também que já informam o quanto que as mulheres passaram a cuidar de alguém, ou praticamente todas as mulheres, ou a maioria das mulheres, passaram a cuidar de alguém na pandemia, ou seja, uma pessoa doente, ou seja, de uma criança, ou seja, de uma pessoa idosa, né, ou uma pessoa com deficiência. Então, essa também é uma forma de violência manifesta, né, que a gente não tem instrumentos necessariamente para lidar com elas. E principalmente com relação ao trabalho. Algumas mulheres já tiveram, principalmente as que trabalham no trabalho doméstico remunerado, tiveram uma porcentagem muito grande do seu salário reduzido, além de perda salarial, enfim. E como a gente não tem como medir ainda quais serão as consequências futuras dessa pandemia, o que a gente pode entender é que a desigualdade que vem sendo produzida nesse contexto específico ainda vai levar muito tempo para ser sanada. Então, de fato, a pandemia ela tem sido catastrófica para as mulheres em vários lugares do mundo, tá? Não só no Brasil. E aqui, só para a gente ter uma ideia desse prejuízo, né, dessa situação que as mulheres vivenciam com relação à violência doméstica, nessa violência que acontece dentro de casa, esse número também, que é recente, agora publicado no dia 6, nos informa aí como que tem funcionado essa violência, e aí a gente pode observar, né, aqui está por raça-cor, a gente vai ver, aqui está mulheres negras, né, que é a soma de pretas e pardas, brancas, indígenas e amarelas, né, que são as asiáticas. A gente vai ver que, inclusive com relação ao quantitativo dessa população, entre a população de mulheres, a gente não está conseguindo nem ver ali, né, indígenas e amarelas, mas a gente consegue ter uma percepção principalmente de como essa violência atingiu de forma específica as mulheres negras, né? A gente vai ver ali uma porcentagem, violência física, violência sexual e violência psicológica. Então, as mulheres negras têm sido mais atingidas em relação à violência física e em relação à violência sexual também, e mulheres brancas mais a violência psicológica. Então, é por isso que é importante a gente ter em mente que as mulheres não vivenciam a violência da mesma forma. E como que isso é importante e necessário de ser considerado para a gente pensar as políticas, né? E aqui eu vou trazer um outro dado também que é muito importante, né, porque eu estou falando aqui do Distrito Federal, né? E eu acho que é extremamente importante a gente ter noção de como os números, né, por si só eles não dizem muita coisa, mas eles podem nos informar, eles podem nos dar alguns caminhos em relação a como essa violência tem atingido as mulheres. Essa pesquisa do ano passado é a última, com base em informações do SIM, né, que é o Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, e aqui estão os 5 estados em que é mais perigoso mulheres negras viverem.
Aqui, não necessariamente são os estados em que mais mulheres morreram, mas são os estados em que existe a maior desigualdade em relação à morte de mulheres negras e não negras. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, na verdade, a gente precisa ter instrumentos para que nenhuma mulher morra, mas a gente precisa entender e buscar explicações para o fato de que mulheres negras têm morrido muito mais, né, assim, têm sido assassinadas muito mais nesses 5 estados. E o Distrito Federal, ele se destaca nessa maior taxa de diferença. Ali a diferença na taxa de homicídio de mulheres negras e não negras é de 117 mortes a mais, né, seguidos do Pará, Pernambuco, Alagoas e Goiás. Eu trouxe aqui esse número mais interpretado para a gente poder entender. Então, o Distrito Federal ele foi a unidade federativa que apresentou maior diferença nessa taxa. Então, isso significa que, em termos comparativos, o Distrito Federal é a unidade federativa que mais se mata mulheres negras no Brasil, em termos comparativos, tá? A cada 100 mil mulheres. Então, são 117 mulheres negras a mais, que não negras, a cada 100 mil mulheres assassinadas, segundo o Sistema de Informações de Mortalidade. Aí eu estou trazendo, quando eu falo homicídio, é porque eu não estou diferenciando o feminicídio de homicídio nesse momento, tá? Eu estou falando de homicídio de forma geral. Então, é possível a gente ter um diagnóstico, né, de como está a situação das mulheres. Esse é um dado recente, eu acho que é o último dado que a gente tem. E é interessante também a gente pensar que o Distrito Federal ele está entre as 5 unidades federativas com mais leis que tratam da violência contra as mulheres. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é para isso. Existe uma cultura de violência patriarcal, racista, que tem perpetuado essa violência contra as mulheres, de forma geral, e contra as mulheres negras, de forma específica. Por quê? A gente está falando que existem instrumentos, que eles estão sendo usados, mas que ainda assim, ainda falta muito caminhar para que as mulheres deixem de morrer. Então, a gente está falando de um direito muito básico, que é o direito à vida. E isso é muito grave. A gente precisa viver numa sociedade em que as mulheres e as mulheres negras tenham condições de viverem, de terem uma vida plena, de terem uma saúde integral. E aí sim, o homicídio de mulheres negras, né? Mulheres negras têm 3 vezes mais chances de serem vítimas de feminicídio que mulheres brancas. Eu trouxe também alguns números, né? Eu sempre falo que os números, eles por si só não dizem nada, mas a gente precisa lançar mão de ferramentas que possam interpretá-la. A interseccionalidade é uma delas. Aqui eu vou trazer, então, um dado geral, né, da publicação Atlas da Violência, que é uma das maiores referências que a gente tem em termos de violência no Brasil hoje, né? Ele é elaborado pelo IPEA junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e aí traz alguns números, né? Então, houve um aumento absoluto do homicídio de mulheres no Brasil no último decênio, né? Em que foi feita a pesquisa, 2007, 2017, o que é algo muito grave, né? E esse aumento, inclusive, entre as mulheres negras, né, que foi muito maior, mais de 60%, enquanto não chega a 2% de mulheres brancas. Eu acho que essa é uma questão bastante relevante para a gente pensar a nossa discussão. Eu estou aqui um pouquinho de olho no relógio, porque eu não quero passar muito do tempo, tá? Então, eu vou me adiantar um pouquinho. E aí, para a gente pensar a situação das mulheres negras, eu também não vou entrar muito nesse conceito, porque aí a gente teria um outro webinário para discutir imagens de controle. Ofertei, inclusive, recentemente um curso sobre, junto com a professora Renata Mello, da UNB, sobre imagens de controle. O que são essas imagens de controle? É o que a gente também pode chamar de representação social. Mas a imagem de controle, ela, para além da representação social, ela informa a forma como as mulheres são vistas e tratadas numa sociedade. Então, eu sempre costumo dizer que uma sociedade que teve uma experiência colonial como a nossa, e também uma experiência de escravização de pessoas negras, se construiu ideias sobre população negra que são reiteradas e são mantidas até hoje de diferentes formas, por diferentes tecnologias.
Então, as imagens de controle, elas são aquelas que legitimam violência. Por exemplo, quando a gente fala num debate mais recente sobre violência obstétrica, e mortalidade materna, a gente vai ver que mulheres negras, elas são as maiores vítimas de violência obstétrica no Brasil. E aí a gente fala por quê? Porque o racismo, ele também é componente dessa violência. E existe, por exemplo, a ideia de que mulheres negras, elas são são melhores parideiras, que elas suportam mais dor. Então, existem pesquisas que comprovam que mulheres negras recebem menos analgesia no momento do parto do que mulheres brancas. Então, é só para a gente ter uma ideia de como funcionam essas imagens de controle. Isso é uma imagem de controle. Ter a ideia de que mulheres negras são boas parideiras. Então, isso funciona de uma forma, embora seja um imaginário, porque não são representações reais, mas elas funcionam como um legitimador na vida material dessas mulheres. Elas trazem consequências materiais para suas vidas. Então, as imagens de controle, elas se referem, então, a essas ideias que são aplicadas às mulheres e que permitem que outras pessoas a tratem de determinado jeito. E as imagens de controle, muitas vezes, elas também são absorvidas pelas próprias mulheres negras, tá? Então, que é um dificultador também, né? Quando você acredita naquela imagem que é construída de si mesmo. Então, a gente está falando de questões muito complexas que não vai dar tempo da gente discutir hoje. Mas é só para vocês terem essa ideia. Então, procurem ler um pouco mais sobre isso. Vocês vão encontrar no trabalho da Patrícia Hill Collins, né? Inclusive, ela tem uma recente publicação que foi traduzida, uma publicação da década de 90, mas que foi traduzida aqui no Brasil somente no passado, que é o Pensamento Feminista Negro. É um livro importantíssimo para mim, um dos fundamentais para se pensar feminismo negro na diáspora. Né? Ela fala de uma perspectiva norte-americana, mas a gente entende a experiência da diáspora como uma experiência relevante para todas as mulheres. Então, lá ela tem um capítulo tratando de imagens de controle. E aí a gente vai começar a pensar os limites dos instrumentos legais. A gente já viu alguns até agora, mas a gente vai debruçar de uma forma específica. O racismo institucional, que é uma das manifestações de racismo, né, que existem não só no Brasil, mas em todas as Américas. O que é o racismo institucional? Esse racismo que ele não é de uma relação individual de discriminação, ele está em toda uma estrutura. E o racismo institucional, ele funciona especificamente dentro de instituições públicas e privadas. Significa que ele é de uma difícil detecção, se a gente for pensar que ele não funciona a partir de uma pessoa só, ele funciona a partir de toda uma cadeia. Então, é muito difícil dele ser reconhecido e é muito difícil de ser combatido também por conta disso. Então, ele funciona como um entrave de acesso a direitos, incluindo serviços previstos na Lei Maria da Penha, como formalização de denúncia, de agressão e a concessão de medida protetiva. Eu vou explicar um pouquinho isso. O que eu estou querendo dizer? Que muitas vezes as mulheres negras são deslegitimadas quando denunciam a violência que estão enfrentando. Quando a sua palavra, né, a sua voz, ela é deslegitimada em qualquer espaço público de atendimento, de serviço, isso significa que ela vai ter mais dificuldades e mais entraves para acessar esses serviços previstos na Lei Maria da Penha. Então, a gente está falando de algo que não está instrumentalizado, não existe uma lei, não existe nada que esteja escrito que as mulheres devam, né, até nem poderia, devam ser discriminadas, mas ele funciona de maneira tácita. Então, uma das questões que são entraves para o funcionamento desses instrumentos legais é o próprio racismo e o racismo institucional, esse que está dentro das instituições que oferecem serviços públicos. E também a gente tem aí umas limitações com relação às políticas sociais públicas, né? O fato desse racismo ele funcionar como impeditivo para que muitas mulheres tenham acesso a algumas políticas importantes para que elas saiam da situação de violência. Aí a gente tem aí o exemplo de um auxílio aluguel, de capacitação profissional, redistribuição de renda, creches, né? Então, todas as políticas necessárias para garantir sua autonomia econômica e sair da situação de violência. É nesse sentido aqui que eu chamo a atenção para essa maneira como mulheres em vulnerabilidade social, elas têm maiores dificuldades de sair
dessa situação de violência, porque ela necessita desse auxílio, ela necessita de um amparo do Estado, ela necessita de uma rede familiar, uma rede de proteção que possa lhe ajudar a sair dessa situação de violência. Muitas vezes a gente está falando de mulheres que são dependentes desses companheiros, né, dependentes financeiramente, dependentes afetivamente, que é uma questão também que precisa ser considerada. A gente está falando de uma violência que muitas vezes é perpetrada pelo pai dos seus filhos, né? Então, isso é um complicador também. Eu tenho absoluta certeza que vai ser trabalhado nos próximos webinários. Outra limitação que eu acho muito importante é a gente falar de quem perpetra essa violência, né? Quem são os homens que estão realizando, né? Quem são os homens que estão aí produzindo essa violência? Então a gente tem, eu trouxe essa manchete, né? Que é uma manchete de São Paulo. Não sei se vocês acompanharam, se vocês não acompanharam, procurem saber. Eu não trouxe aqui o vídeo, obviamente que a gente não tem tempo para isso, só trouxe a manchete, né? Morador de condomínio de luxo de São Paulo, suspeito de violência doméstica, diz que ganha 300 mil e xinga PM de lixo. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Eu assisti ao vídeo, né? O vídeo foi publicizado em várias... ele está público, então ele foi publicizado em vários veículos de comunicação e mostra, de fato, houve uma denúncia, uma denúncia de violência doméstica. A polícia militar, lá, 2 agentes né, da polícia militar, um homem e uma mulher, chegaram neste condomínio, né, para abordá-lo e foram simplesmente enxotados, porque estavam num condomínio de luxo. É importante salientar que todas as pessoas envolvidas eram brancas, tanto os PMs que foram, como o suspeito da violência e a mulher que denunciou. E é todo um constrangimento, porque a forma como a polícia militar chega nesse espaço e a forma como ela é tratada nesse espaço é muito diferente, por exemplo, de quando ela adentra na favela. Eu acho que essas questões elas são importantes de serem colocadas para a gente entender que o combate à violência contra as mulheres não é algo simples e a gente precisa entender também como funciona o nosso sistema de justiça, como funciona também o nosso sistema prisional, para a gente poder entender a complexidade nessa discussão com relação aos instrumentos legais. É importante salientar, inclusive, eu vou só voltar um pouquinho, que no vídeo, né, que traz essa situação desse morador do condomínio de Alphaville, em São Paulo, no vídeo a gente percebe há muitos xingamentos, tá? Xingamentos, há uma espécie de contraposição a esse PM, né? Ele desafia esse PM, quem é você? Quem você pensa que é? Eu ganhei 300 mil, você ganha o quê? Então, é uma forma como este homem branco, de classe média alta, né, de uma situação muito mais confortável financeira, ele responde à acusação de violência. Então, a gente está falando da forma como, de fato, esse instrumento legal e essa denúncia de violência doméstica ela chega também para os homens, né? E aí eu considero isso como um limite. Então, qual é a representação do verdadeiro homem nas sociedades patriarcais, racistas, cis-heteronormativas? Então, a gente tem, de fato, uma construção de masculinidade que é legítima. E essa construção legítima de masculinidade, ela vai sempre remeter em sociedades coloniais, né, que outrora foram colonizadas como a nossa, ela vai sempre remeter ao homem branco, como esse padrão, né, como essa ideia de masculino, de homem a ser seguido, né, essa categoria legitimada. E isso é muito preocupante. A construção da masculinidade ela é posta para todos os homens da mesma maneira? Ela não é posta para todos os homens da mesma maneira, tá? Historicamente, homens negros e homens racializados foram considerados seres humanos de segunda categoria. Então, isso significa que há umas implicações também nessa construção de masculinidade. Então, é só para a gente entender também que esse próprio perpetrador de violência, ele também é diferente.
ele também não é um sujeito único e ele também não pode ser interpretado da mesma forma. As penalidades pela violência contra as mulheres chegam a todos os homens acusados da mesma forma? Bom, eu dei um exemplo, mas vocês podem pensar. Na verdade, a gente não vai encontrar todas as respostas, mas a gente vai entender que existe toda uma complexidade também em como essa penalidade ela atinge diferentes homens, né? Até porque a gente tem aí toda uma discussão sobre o sistema de justiça, como ele ainda é racializado. A gente também tem uma discussão com relação ao sistema prisional. Quem são os homens que são a maioria desse sistema prisional no Brasil e no mundo, né? Sendo o Brasil um dos maiores, um dos países que mais se encarcera pessoas no mundo, né? Está aí em terceiro lugar. O primeiro lugar é os Estados Unidos, inclusive que eles têm uma máquina produtiva relativa ao sistema carcerário, que é um sistema privado. A gente tem depois a China e, em terceiro lugar, e não menos importante, o Brasil. Então, a gente precisa entender também como funciona esse sistema de justiça. Se esses instrumentos e todas as políticas de combate à violência chegam para as mulheres da mesma forma e também se esses instrumentos punitivos eles chegam para os homens da mesma forma. Eu acredito que não. Então, é por isso que a gente tem que também lançar um pensamento crítico com relação a isso. Interseccionalidade, então, que eu já falei para vocês, esse conceito que faz parte de uma teoria crítica, que é a teoria crítica feminista negra, que ajuda, então, a gente a elaborar essas diferentes percepções sobre essa situação de violência. Aí aqui eu coloquei algumas questões que essa interseccionalidade ajuda a gente a pensar. Eu vou acelerar um pouquinho, que eu já devo estar passando do tempo, vou só olhar aqui o relógio. Quem são as mulheres vítimas da violência doméstica? Quem são as mulheres vítimas do feminicídio? Eu estou falando isso em termos de número, né? A gente já viu alguns. Quem são os homens que cometem essas violências? E quem são os homens que estão sendo presos? É a questão que eu lanço e que a interseccionalidade ajuda a gente a responder. Então, estou chegando aqui já a algumas conclusões. O aumento do homicídio e feminicídio de mulheres negras, ele aumentou, né, à medida que criam esses instrumentos legais, o que é uma preocupação. Então, significa que as mulheres não são atingidas pela violência de gênero da mesma forma. O racismo também não tem sido considerado um fator de violência nesses instrumentos e que também resulta, por conta desse nosso sistema e desse racismo estrutural que está institucional, né, que está nas mais diversas instituições, ela resulta na impunidade de forma geral, tá, gente? De homens brancos e encarceramento de homens negros. A Lei Maria da Penha, então, ela não é um instrumento jurídico interseccional propriamente dito, né? Apesar da proposta pautar a violência contra as mulheres de forma mais ampla, inclusive é um instrumento dos mais avançados no mundo, reconhecido internacionalmente, ela ainda recai nessas estruturas de manutenção do racismo que é muito maior que ela. Então, a gente precisa repensar essas estruturas. E aqui eu vou apresentar para vocês rapidamente como mulheres negras estão nessa resistência, principalmente nesse momento da pandemia. Aqui é uma ação específica do Centro Mário Andrade. Mário Andrade foi uma criança que foi morta por homicídio, né, nesse bairro, que é um bairro periférico de Recife, e que se tornou, então, uma organização. Como que as mulheres têm feito esse enfrentamento? De várias maneiras. Assumindo, inclusive, o protagonismo contra a violência de gênero e no combate à disseminação da doença em vários territórios, inclusive onde o Estado não chega, né? Então, com mensagens anônimas, deixadas no próximas residências, oferecendo abrigo e ajuda, informação a outras mulheres. Comunicação comunitária, que eu falo de anocicletas, mas podem ser vários outros instrumentos, outros recursos de comunicação, né, que informam as formas de prevenção da doença, formam também as formas de denúncia dessa violência doméstica, né, como que as mulheres podem se proteger em situações de violência. E nos bairros mais pobres também, elas estão usando o WhatsApp para divulgar informações básicas sobre a pandemia, as medidas de prevenção, mensagens de texto de voz, sobre dicas, inclusive, sobre auxílio emergencial, que é uma importante política para as mulheres, embora a gente tenha percebido que há uma grande falha de acesso nesse auxílio emergencial, né, o que também não contribui muito para a situação das mulheres que vivem em situação de pobreza. E, enfim, várias formas em que essas mulheres têm sobrevivido a esse momento de pandemia.
Então é isso, vou só ler para vocês, eu não consigo ler tudo, mas deixo aqui uma mensagem da Carolina Maria de Jesus, que é uma das autoras, escritoras que eu gosto muito, e que ela fala dessa nossa vivência preta, né? E eu espero que a gente saiba como a nossa vida tem decorrido, não só no momento que ela se encerra, mas nesse momento agora, nesse momento presente, para que a gente possa fazer a diferença até lá. E aqui eu deixo os meus contatos, tá? Meu e-mail, meu WhatsApp, meu Instagram. E agradeço muito pela atenção de vocês. Peço desculpas se eu falei de uma forma corrida, mas que a gente ainda tem a brilhante participação da professora Gina e eu não posso me ater a muito, tá bom? Muito obrigada, é isso. Bom dia, pessoal. Obrigada, Marjorie, por essa introdução que vai me ajudar a levar a minha fala. Eu vou começar logo compartilhando a minha tela para ganhar tempo. Preciso que vocês me digam aí se está aparecendo para vocês a minha tela. Está aparecendo sim, Gina. Ah, ótimo. Só está com a tela em branco, o slide está em branco. Isso, agora sim, agora né? Agora sim, perfeito. Obrigada. Então, são exatamente 10 horas e 34 minutos. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque o tempo já está bem adiantado. E quero agradecer ao Tribunal de Justiça por esse convite tão honroso, parabenizá-los pelas várias iniciativas, né, no sentido de prevenção e combate à violência contra a mulher, em especial o Dr. Benhu, que se tornou um parceiro da educação nessa caminhada há tanto tempo. E a minha fala é uma fala muito específica, com recorte e com o olhar de uma professora da educação básica há 29 anos, egressa da escola pública, né? Então eu vou falar muito desse lugar. E peço que vocês vão dando feedback em relação a se eu estiver falando muito rápido, se alguma informação ficou em suspenso para vocês, já registrando as questões, tá? Então, eu defini como tema mais amplo os impactos do racismo na violência de gênero e trago como desdobramento a reflexão sobre como é que esse racismo influencia, traz impactos também no processo educacional e o que a escola pode fazer, porque também o desejo aqui é trazer uma fala mais propositiva, né? E aí eu começo trazendo a realidade brasileira a partir de dados do IBGE, né? O Brasil é um país negro, mas que não se reconhece como tal, e a gente tem como realidade de um país escravocrata uma baixa escolaridade entre pessoas negras. 56% da população brasileira é negra e a gente registra, por exemplo, em relação à taxa de analfabetismo, uma taxa muito maior entre pessoas negras do que entre pessoas brancas, né? Um outro dado que nos preocupa é que a média de pretos e pardos que estavam estudando entre 18 e 24 anos é de 55%, enquanto entre os brancos é de 79%. E nós temos também outro dado muito preocupante, que 48% da população negra atua em trabalhos informais. O objetivo aqui é a gente fazer uma reflexão sobre como esse cenário foi produzido, né? Esse cenário de profunda desigualdade social. Então, a gente tem desde um processo histórico de precarização da vida dos estudantes negros, nunca é demais falar, destacar que o Brasil é um país que tem como elemento fundante e estruturante do seu Estado democrático de direito o racismo. O que a gente chama de Estado democrático de direito é também, no final das contas, a legitimação dos processos estruturais de racismo. E a gente precisa destacar, né, que às vezes as pessoas esquecem que o Brasil declarou a abolição da escravatura há apenas 130 anos. Isso significa dizer que, se nós separarmos a história do Brasil em 5 partes, apenas 1/5 da sua história ele não foi um país que traficou, torturou, explorou e matou pessoas negras. É claro que isso não fica no passado, né? Isso se desdobra aqui. E aí tem todo esse peso do olhar discriminatório em relação a estudantes negros, é um pouco do que a Marjorie trouxe aqui a partir
da pesquisa da Patrícia Hill Collins, que são as imagens de controle, né, sobre a qual a gente vai falar um pouco mais. E a gente também precisa falar sobre as violências simbólicas e os nossos currículos eurocentrados na produção desse racismo estrutural no contexto educacional. A gente tem pesquisas que indicam que professoras e professores disponibilizam menos atenção a estudantes negros e há no imaginário desses docentes a ideia de que pessoas negras têm menor capacidade de aprendizagem. Além desses fatores econômicos e históricos que contribuem para a evasão e o abandono, há também fatores culturais, sobre os quais a gente vai falar aqui, tá? Antes de entrar nesses fatores culturais, eu queria receber um feedback de vocês, se vocês estão conseguindo me acompanhar, ou se a fala está muito rápida, o ritmo está adequado, se vocês puderem mandar aí no chat, tá bom? E aí, a partir de agora, né, depois de trazer esse cenário que revela o quanto o Brasil tem como elemento estrutural da sua cultura, da sua educação, da sua economia, o racismo, a gente precisa fazer perguntas sobre por que nós sentimos o que sentimos, por que nós agimos como agimos, como é que se dão os processos de construção de identidade e subjetivação, pensando especificamente a perspectiva de gênero, e mais para frente falando também de raça, como é que se dá a construção dos nossos afetos e o que determina a forma como nós nos vemos e como vemos o mundo ao nosso redor. Para a gente entender isso, eu vou trazer aqui a contribuição de alguns teóricos, eu vou privilegiar o Le Breton, um texto específico em que ele aborda a antropologia das emoções. E ele cita, né, Jean Piaget mencionando que não existe processo cognitivo sem trabalho afetivo e vice-versa. Ele menciona ainda que a inteligência não pode ser concebida sem uma afetividade que nela se impregne. O Le Breton ainda vai destacar que as emoções que nos acometem, né, e a maneira como elas repercutem sobre nós, elas têm origem em normas coletivas implícitas, ou, no mais das vezes, em orientações de comportamento que cada um exprime de acordo com seu estilo, de acordo com a sua apropriação pessoal da cultura e dos valores circundantes. A questão essencial aqui é entender que, como nós nos sentimos, as nossas emoções, a nossa identidade, a autoestima, ela não é um processo individual, ela se dá a partir das relações sociais, é um processo coletivo, a partir de normas coletivas. Ele destaca ainda que a proveniência das nossas emoções, como eu acabei de dizer, não é exclusivamente individual, embora ela seja uma consequência íntima que ocorra na primeira pessoa, de aprendizado social, mas ela se dá a partir de um processo de identificação com outros. Então, embora seja um processo íntimo, ele não se dá de maneira isolada e descontextualizada, se dá dentro das relações sociais. As emoções, portanto, são matéria viva do fenômeno social. E aí, daqui para frente, vocês vão entender por que é fundamental que a gente entenda que as emoções são matéria viva do fenômeno social. O que nós sentimos, as nossas emoções, autopercepções e percepções do outro são construídas coletivamente. E aí a gente começa a falar sobre esses processos de subjetivação de homens e mulheres na nossa cultura, e eu trago aqui um termo que é muito caro às pesquisas de gênero, que são as tecnologias de gênero. Eu vou fazer essa discussão a partir da Teresa de Lauretis e da Judith Butler, quando elas trazem que a construção do gênero acontece a partir das tecnologias de gênero, e nessa perspectiva do poder de controlar o que é admitido, o que é desejável para cada gênero, sobretudo pensando nessa perspectiva de uma heteronormatividade. E aí, se a gente for fazer uma busca rápida, por exemplo, no Google, e colocar brinquedos de meninas, provavelmente os brinquedos que vão aparecer são esses aqui. Panelinhas, fogões, bonecas, são elementos que reportam a ideia de que ser menina e ser mulher está relacionado ao trabalho doméstico, ao cuidado, à maternidade e ao casamento.
Chama atenção também que todos esses elementos reportam a vida privada, doméstica, e não a vida pública. Se a gente faz a busca por brinquedos de meninos, a gente vai encontrar outros elementos. Super-heróis, brinquedos de montar, objetos que reportam ao espaço público, exploração, inteligência, inventividade, capacidade de criação e de produção, até mesmo violência, força, poder. Aí começa a ser formado o nosso imaginário, aí começam a ser forjadas as nossas emoções, a partir dessas tecnologias de gênero. Mas não para por aí, porque a gente tem também as narrativas, os contos de fada clássicos são tecnologias de gênero muito poderosas que constituem, que formam o nosso imaginário e forjam as nossas emoções. Então, a gente tem desde a história da Ariel, que é uma sereia corajosa, desbravadora, que quer explorar os 7 mares, até que ela encontra um humano, se apaixona e todos os projetos dela passam a estar voltados a essa questão romântica. Ou a gente tem também a Bela e a Fera, onde você tem a representação romantizada de uma relação abusiva. É uma forma de dizer para as meninas que se elas forem princesas mesmo, elas podem se relacionar com a pior fera que ele vai se tornar um príncipe. Ou ainda a gente tem essas representações no conto de fadas da Cinderela, onde a gente tem aí a representação de mulheres disputando a atenção de um homem, como se esse fosse o grande prêmio da existência de uma mulher. E aí eu trouxe aqui, por exemplo, a tradução da letra da música da Pequena Sereia, que muitas vezes a gente não para pensar. Eu e o Dr. Benhur tivemos o prazer de ser alunos da Valesca e ela levou essa reflexão sobre a letra dessa música, eu compartilho aqui com vocês. A letra da música diz: o homem abomina a tagarela, garota caladinha ele adora. Se a mulher fica falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não vá querer jogar a conversa fora, que os homens fazem tudo para evitar. Sabe quem é a mais querida? É a garota retraída e só as bem quietinhas vão casar. Todas essas representações culturais, se a gente pudesse resumir como definir as tecnologias de gênero, são todas essas representações que fazem parte da nossa cultura, que se apresentam na música, no cinema, nas telenovelas, e que vão definindo o que é desejável para homens e mulheres dentro da cultura. E aqui na letra dessa música está muito claro, você ensina para as meninas ainda na primeira infância que se elas quiserem viver um grande amor, elas têm que se silenciar para serem escolhidas, né? A gente também tem como um elemento muito forte na nossa cultura, nós vimos a discussão do Le Breton sobre a importância dos processos identificacionais na constituição das nossas emoções. E se a gente parar para pensar sobre quais são os modelos de conduta que são oferecidos para nós mulheres desde que nós nascemos, a gente vai chegar a representações de mulheres objetificadas. Se vocês fizerem um exercício aí na memória de buscar quais são os ícones de mulheres da nossa cultura, eu, por exemplo, fui pensar nos ícones da minha infância e cheguei a Chacretes, a Gretchen, as mulheres frutas, né? É sempre essa representação da mulher enquadrada num determinado padrão estético e performando a partir dessa lógica da hipersexualização e da objetificação. E aí, quando essa mulher subverte esse script pautado, né, a partir dessas tecnologias de gênero, eu trouxe aqui um exemplo recente dessa menina que publicou um desabafo no Instagram, porque ela adora jogar futebol, ela não se veste como se espera que uma menina se vista e ela sofre violência porque as pessoas o tempo todo querem enquadrá-la nesse parâmetro da mulher que é educada para ser frágil, delicada, subserviente, obediente aos homens. Então, há uma punição social quando você não corresponde aos scripts que são estabelecidos para você. E aí a gente tem que lembrar também que há uma ditadura estética, né? A gente viu que todos os modelos de mulheres que aparecem na nossa cultura reportam um corpo jovem, magro e branco. Isso vai colonizando os afetos e o imaginário das mulheres no sentido de quebrar a autoconfiança dessas mulheres e reorientar os sonhos delas todos nessas expectativas e nas paixões femininas para o sucesso privado. Não é à toa que o Brasil é campeão de cirurgias plásticas de mulheres
que lutam a vida inteira para se enquadrar nesse padrão estético estabelecido pelas tecnologias de gênero. Isso faz também com que as mulheres deixem de gastar tempo, energia e recursos para uma carreira pública e elas se dedicam exclusivamente a obter essa aceitação dentro desse estereótipo de gênero estabelecido pelas tecnologias de gênero. Aqui eu tenho outros exemplos de tecnologias de gênero ou de produtos culturais que trabalham para determinar para as mulheres como elas devem performar. Se a gente parar para pensar que eu tenho vários topos de bolo em que há essa representação do casamento como grande prêmio que todas nós mulheres precisamos perseguir. Quem é que nunca foi num casamento para ver topos de bolo como esse aqui? É sempre aquela ideia de que o grande prêmio da existência de uma mulher é ser escolhida por um homem para casar e que para os homens casamento é sofrimento. Quando, na verdade, a gente tem pesquisas que nos mostram que o casamento é um fator de risco para a saúde mental das mulheres e um fator de proteção para a saúde mental dos homens. E aí, claro que essas tecnologias de gênero também aparecem muito na produção audiovisual. Se a gente pegar as grandes produções de Hollywood, quase todas elas, onde há mulheres sendo protagonistas, você vai ter a representação de uma mulher em que toda a vida dela gira em torno das questões românticas do relacionamento afetivo com homens. Nesse filme, por exemplo, a gente percebe a representação da mulher como objeto intercambiável entre dois homens, né? O filme O Melhor Amigo da Noiva, que eu recomendo que vocês vejam, para vocês identificarem como essas tecnologias de gênero operam nessas representações midiáticas, em especial nas produções hollywoodianas. E eu trouxe um exemplo que é bem eloquente de uma atriz que tem muito destaque, né, na produção de audiovisuais, na produção cinematográfica, que é a Julia Roberts. Eu tenho aqui 3 filmes dela, por exemplo, Um Lugar Chamado Notting Hill, Casamento do Meu Melhor Amigo e Pretty Woman. São 3 filmes em que ela é a protagonista, mas nos 3 filmes, embora ela seja, por exemplo, em Notting Hill, uma atriz, e Um Casamento do Meu Melhor Amigo, ela é uma crítica de restaurantes. Em Pretty Woman, ela é uma garota de programa. Mas em todos esses filmes, a vida dessa mulher, dessa personagem, gira em torno do amor romântico. Então, nós mulheres, desde que nascemos, somos educadas para amar os homens. E os homens são educados para amar todas as outras coisas, a carreira, o futebol, né? E aí, em todos esses exemplos de tecnologias de gênero que eu trouxe aqui, a gente tem, além de prevalecer uma representação da mulher que coloca todas as suas energias e tempo no objetivo de ser escolhida para casar, há também, gente, a hegemonia da branquitude. Vocês viram que até agora eu só trouxe aqui para vocês exemplos de mulheres brancas porque há essa hegemonia. Quantas vezes a gente viu um filme de Hollywood em que houvesse uma protagonista negra? Isso ainda é muito recente, né? E aí, essas representações sociais formam o nosso imaginário. E aí, mais uma vez, falando de tecnologias de gênero, e por que não falar de tecnologias de raça ou de imagens de controle, né? Como diz a Patrícia Hill Collins, as crianças brasileiras, por exemplo, elas foram formadas durante a sua infância a partir da apresentação, né, da representação de apresentadoras de programas infantis, e se a gente olhar para a televisão brasileira, a gente não vai entender que vive num país onde 56% da sua população é negra. A sensação que a gente tem é que a gente mora num país da Europa, num país nórdico, porque não há espaço para negritude nessas representações. E aí a pergunta é, imaginem o efeito disso para o imaginário de pessoas negras. Viver dentro de um país onde tudo que você é associado a coisas negativas e a branquitude é colocada como ideal de beleza, de inteligência e de perfeição a ser alcançada. Isso vem desde o Brasil colônia, quando havia um ditado popular que dizia: as mulheres brancas são para casar, as pretas para a cozinha e as mulatas para os prazeres da carne. A professora Valesca Zanello destaca para a gente que a branquitude sempre foi um capital matrimonial importante na nossa cultura, pois no século XIX só as mulheres brancas eram consideradas casáveis.
E aí, qual é a reflexão que a gente precisa fazer sobre isso? Se nós temos uma cultura profundamente violenta com as mulheres, que determina para elas que o único valor que elas podem ter como pessoas é sendo escolhidas para casar, imagine o impacto disso para as meninas negras, porque elas sequer são consideradas casáveis. Então, se mulheres brancas são interpeladas a se manterem em relações abusivas em nome de sustentar esse fato de ter sido escolhidas para casar, imagine o quanto isso vulnerabiliza as meninas negras, que em nome de obter esse afeto, né, que foi produzido de maneira colonizada a partir dessas tecnologias de gênero, essa menina vai se casar muito mais cedo, porque a gente, inclusive, tem um dado do UNFPA que diz que 1 em cada 4 meninas se casa antes dos 18 anos no Brasil. E a gente precisa reverter essa situação com urgência. Segundo esse relatório, uma em cada 4 meninas se casa antes dos 18 anos, um índice de 26%. A média no Brasil é maior. O Brasil é o 5º país no mundo em casamentos infantis. E a agência da ONU afirma também que é urgente a gente pensar em formas de combater essa lógica que faz com que as meninas sejam vistas como objetos a serem explorados no casamento. Esse relatório do UNFPA apontou que, na maior parte dos lugares do mundo, quando uma menina completa 10 anos de idade, ela deixa de ser vista como pessoa e passa a ser vista como um objeto para ser explorado no casamento precoce, no trabalho infantil, no trabalho doméstico. E a gente sabe que, considerando aqui o conceito da interseccionalidade, que foi trazido brilhantemente pela professora Marjorie, as meninas negras ficam muito mais vulneráveis, né? Se ter um filho e um marido é o único objetivo com que essas meninas têm a chance de sonhar, já que não são lhe dadas outras oportunidades como estudar e ter um bom trabalho, é natural que elas sigam por esse caminho, forçadas, direta ou indiretamente. É preciso garantir que essas meninas, essas jovens, essas crianças tenham seus direitos assegurados, além da oportunidade de exercer o seu pleno potencial. E aí, pensando especificamente na questão de raça, a gente tem que destacar que a nossa cultura é tão violenta que a cultura brasileira trabalha o tempo todo no sentido de produzir nas pessoas negras um sentimento de auto-ódio, de subalternidade, de inferioridade em relação à branquitude. Aqui a gente tem uma obra do Modestus Brocos que mostra isso, uma mulher negra de pele retinta, com as mãos erguidas para o céu, agradecendo a Deus porque se relacionou com um homem branco, teve uma filha de pele clara, que, por sua vez, se casou com um homem branco que teve um filho mais branco ainda. Isso fez parte da história, fez e faz parte da história do Brasil, essa tentativa de embranquecimento da população, como se a branquitude fosse o ideal de perfeição e a negritude fosse um defeito, sinônimo de incivilidade, barbárie, subalternidade. Isso tudo tem um impacto muito grande nas emoções, na subjetividade, na identidade das meninas. Eu lembro, por exemplo, dessa imagem que aparecia no livro didático quando eu estudava História, uma obra do Debré, que foi convidado para vir ao Brasil para fundar a Escola de Belas Artes, e eu lembro que nunca nenhum professor fez leitura crítica dessa obra para mim. E quando uma criança, né, em idade escolar, abre um livro e percebe uma imagem como essa, existe um recado sendo dado. Pessoas brancas são superiores e pessoas negras devem ser colocadas à sua disposição para servi-las. Então, os nossos materiais didáticos, eles têm um compromisso muito grande com o processo de colonização que segue acontecendo, ele não ficou no passado. Se eu tenho um livro didático que apresenta essa imagem, e pouca gente conhece a história dessa obra. O Debré foi chamado para fundar a Escola de Belas Artes e ele ficou muito chocado quando ele descobriu a forma perversa, desumana e cruel com que a escravização acontecia no Brasil. E essas duas crianças que aparecem colocadas nessa obra no chão, elas foram colocadas para representar uma prática muito recorrente entre as famílias portuguesas, que era trazerem os seus animais de estimação para o Brasil, eles não suportavam o calor, e essas famílias tomavam
os filhos das mulheres negras como se fossem seus animais de estimação. Então, imaginem o efeito de abrir um livro didático, encontrar essa obra e não ter a chance de acessar uma leitura crítica. Isso aparece como um dado que serve para colonizar os afetos dos estudantes negros e produzir neles um sentimento de subalternidade. E aí, diante de tudo isso que a gente está falando, como é que a gente pode resolver esse problema? A gente precisa criar políticas públicas efetivas que envolvam distribuição de rendas para famílias, trazendo esse recorte de raça e de gênero, visando a permanência das meninas na escola. Então, se as meninas saem da escola para se casar precocemente, né, para que a família tenha menos gasto com ela, ou muitas vezes, se ela é tirada da escola para ajudar no sustento da família, essa família precisa ser apoiada quando ela tem meninas, para que essas meninas se mantenham estudando. A gente também precisa de políticas públicas que leve para as periferias a possibilidade de inserção das meninas em outras áreas das quais elas são tradicionalmente afastadas. Se eu não tenho na minha comunidade uma escola técnica, uma escola profissionalizante, uma universidade, a única possibilidade identitária que eu vou vislumbrar é o casamento e a maternidade, ainda que esse casamento signifique precarização da minha vida e abandonar a escola, né? A gente precisa inserir os eixos transversais na educação, desde os anos iniciais, desde a educação infantil. Nós temos um estudo que mostra que, aos 7 anos de idade, uma menina já está convencida de que é inferior aos homens. Então, quando a gente começa a fazer esse trabalho na adolescência, o estrago em relação à colonização dos afetos das meninas, sobretudo das meninas negras, o estrago já foi muito grande. E a gente precisa trazer projetos pedagógicos que tragam essas narrativas que foram excluídas da escola, né? A gente não vai conseguir mudar a nossa cultura racista, machista e misógina se os nossos materiais didáticos continuarem trazendo a narrativa do colonizador branco europeu como herói. A gente não vai conseguir mudar a nossa cultura machista e apresentar outras possibilidades identitárias para as meninas se elas se inspirarem em livros didáticos onde há um apagamento da presença das mulheres da história. É necessário que as políticas de formação dos docentes abracem temáticas apontadas nas teorias críticas e pós-críticas do currículo que envolvam as relações de poder, hegemonia e ideologia no processo de aprendizagem. A gente está aí diante do movimento fascista e neoliberal querendo impor a escola sem partido, que está muito alinhada a uma concepção tradicional de educação que nega as relações de poder e conceitos importantes como hegemonia e ideologia. A formação do professor precisa abraçar e contemplar esses pontos teóricos para que ele se comprometa a uma educação antirracista, antissexista e antimachista. E aí, já encerrando, eu comecei a falar, era 10h34, são 11h01 aqui pelas minhas contas, eu trago para vocês, né, a iniciativa que nós construímos em 2014, pensando em todas essas questões que eu trouxe aqui. O projeto Mulheres Inspiradoras foi construído a partir desse desejo de ressignificar a escola e de trazer para as meninas outras possibilidades identitárias a partir das quais elas pudessem se inspirar. Então, foi um projeto que teve como grande compromisso a leitura e a escrita, porque eu não acredito em empoderamento que não passe pela educação. A gente só vai fortalecer a identidade das meninas se a gente puder garantir que elas não só permaneçam na escola, mas tenham experiências exitosas, tenham garantido o seu direito à aprendizagem. Também foi um projeto que propôs o estudo da biografia de grandes mulheres, mulheres que subverteram essa lógica de que nós só servimos para casar, para ter filhos, né, e ocupar o espaço doméstico, e um projeto que também levou a narrativa que normalmente não chega à escola. Então, nós lemos a obra da Carolina Maria de Jesus, de Cristiane Sobral, nessa perspectiva de fortalecer a identidade das meninas da periferia e ensiná-las a valorizar, inclusive, o legado das mulheres que fazem parte das suas vidas e das mulheres que fazem parte das suas comunidades. Essas, sim, são grandes inspirações para essas meninas. E aí o projeto Mulheres Inspiradoras aconteceu em 2014, no CEF12 de Ceilândia, com 5 turmas do 9º ano do ensino fundamental. Em 2015, a gente fez mais uma edição com 7 turmas,
De lá para cá, o projeto foi reconhecido com 13 prêmios, sendo 2 prêmios internacionais. Hoje ele é uma política pública no Distrito Federal. Nós começamos com 15 escolas em 2017, já chegamos a 51 escolas no DF e também escolas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, graças a uma parceria com o Tribunal de Justiça de Campo Grande. E aí eu queria encerrar essa fala trazendo aqui para vocês a fala de uma estudante que participou do projeto em 2014, Thalita Jane. À época ela tinha 14 anos, hoje ela cursa Medicina Veterinária na Universidade de Brasília, e ela contou para a gente o que o projeto trouxe para a vida dela. E ela diz assim: o que o projeto trouxe de novo para mim, para a minha maneira de pensar e também com um jeito de olhar para as mulheres, é que eu vejo agora é que todas as mulheres, por trás delas, têm uma história, por trás delas tem uma luta. Todas as mulheres, sem exceção, e na minha forma de pensar, é que um dia eu quero poder ser uma mulher que carregue também uma história bonita. Assim como todas as mulheres que eu conheço e todas as mulheres que estão à minha volta. Então, eu também quero fazer a diferença para o mundo, para todos, e poder ser uma pessoa também importante. Então, eu escolhi essa fala porque a Thalita, né, essa menina de 14 anos que se viu transformada pelo projeto, que mostrou para ela que ela pode, sim, casar e ter filhos, mas ela pode ter um outro grande projeto de vida. Ela mostra para a gente que todos nós, né, essas 134 pessoas que estão aqui na sala, certamente também querem carregar uma grande história. Nós também queremos ser pessoas inspiradoras. Então, que a gente possa firmar o compromisso de, a partir do nosso trabalho, como servidores públicos, agentes públicos, professores, pessoas que estão na carreira da magistratura, que nós firmemos o compromisso de contribuir para uma cultura onde nenhuma mulher e nenhuma menina sejam violadas. Muito obrigada, gente. Deixo aqui o meu contato para que a gente possa continuar esse debate. Então, eu terminei aqui.